Economia no contexto certo. Certo! Oferecimento Exped, o melhor da XP Inc. para tirar o melhor de você. Boa noite, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextouro, o resumo da semana econômica no Contexto Certo. E essa semana foi marcada por surpresas positivas e negativas. A gente teve a frustração com o ADP de julho. O ADP é o emprego privado americano, mas o Payroll, um relatório mais completo do emprego urbano americano, que sai toda primeira sexta-feira de todos os meses, que no caso é hoje, bateu as projeções, com a geração de quase 1 milhão de empregos, 1 milhão de vagas com carteira assinada mês passado nos Estados Unidos. E isso entusiasmou os investidores. Não é bem carteira assinada, tá, gente? Mas é o equivalente a isso lá na América. O vice-presidente do Federal Reserve, Richard Clarida, também deu um susto nos investidores. O presidente do Banco Central Brasileiro, Roberto Campos Neto, também, e a sua turma também eles mudaram, deram uma guinada e surpreenderam com uma postura bem mais dura e bastante preocupada com essa inflação teimosa e persistente que está em alta aqui no Brasil. A política também voltou a assombrar o mercado e fez preço para baixo aqui no Brasil. Outra surpresa positiva foi o balanço da Petrobras, a gente vai falar dela. Bom, teve as Olimpíadas também, que a nossa querida XP está patrocinando, está investindo nos atletas, que também trouxe ótimas surpresas. O Brasil já garantiu 20 pódios, já garantiu 20 medalhas, bateu o recorde, é touro de ouro no número de medalhas pro Brasil. Vai, Brasil, vai, Torinho! A gente ainda não sabe todas as cores das medalhas, tomara que venha ouro pra caramba. O que a gente sabe é que é recorde, é touro de ouro nas medalhas do Brasil. Vai, Tourinho! Bom, o Ibovespa tá terminando, tá fechando essa semana com quase 1% de alta, 0,8% de alta para ser exato, na casa dos 122.750 pontos. Enquanto o dólar, aqui você tem o gráfico aqui, que é, lembrando que a Jovem Pan é a rádio que virou TV. Então você pode ver as imagens dos gráficos, que, inclusive esses aqui são os da Bloomberg, né? Os gráficos do Ibovespa, o gráfico do dólar que eu já vou mostrar. Na sua casa você chega, vai no YouTube e procura o canal da Jovem Pan, tá bom? Bom, o dólar também teve volatilidade essa semana e está terminando com 0,5% de alta, na casa dos R$ 5,24. Vamos para os principais pontos desse sextouro que eu separei para nós. Os dados do emprego nos Estados Unidos. O mercado foi pego de surpresa nessa quarta-feira e na sexta-feira também. Por um lado, na quarta-feira, o ADP, que traz a geração dos empregos do setor privado dos Estados Unidos e é considerado uma prévia do payroll, revelou que o país gerou só 330 mil vagas, tá? Contra quase 700 mil previstos. Mas, por outro lado, o payroll, que sai na sexta-feira, né, os dados do emprego do cidadão urbano americano, vieram bem mais fortes, mostrou os Estados Unidos muito mais pujante, uma economia mais forte, com a abertura de 943 mil novos postos de trabalho em julho, bem acima dos 870 mil previstos. O mercado recebeu bem o payroll, apesar do número fortalecer aquele argumento pela retirada dos estímulos na economia americana pelo Federal Reserve, o Banco Central americano. Isso porque tem muita gente arrumando emprego. Se tem muita gente arrumando emprego, não precisa injetar aqueles 120 bilhões de dólares por mês na economia, não é mesmo? Mas, ao mesmo tempo, esse número diminuiu os temores do enfraquecimento do ritmo de retomada da economia americana e dos lucros das empresas lá nos Estados Unidos. A taxa de desemprego também caiu nos Estados Unidos de 5,9% para 5,4%, e isso também mostra um mercado de trabalho mais ativo. Vai, Torinho! Muito bem, americanos. 2, Copom agressivo. O Copom mudou o tom, né? O Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, que é o Copom, que decide nossos juros, também surpreendeu. Todo mundo já sabia que eles iam subir a taxa de juros em 1 ponto percentual, que iam levar a Selic de 4,25 para 5,25. Mas o que a gente não sabia é que o Banco Central fosse, primeiro, né, dizer que espera um aumento do mês da mesma amplitude, também de 1 ponto percentual, na reunião do dia 21 e 22 de setembro. E 2, admitir que para afrouxar a inflação pode ser preciso levar a Selic para um patamar acima de neutro, o que quer dizer que é um juro que joga contra o crescimento da economia, mas que é preciso em alguns momentos, é um remédio para controlar a inflação. O mercado rapidamente aumentou as expectativas da Selic para esse ano, com alguns investidores falando até em 8,5% no fim de 2021. O Credit Suisse, por exemplo, aumentou a sua projeção de 7,25% para 8,25% da Selic no fim do ano. A alta tende a beneficiar o real, ou seja, fazer o
dólar cair, mas por outro lado, faz força para diminuir a entrada dos novos investidores na bolsa, já que a renda fixa se torna bem mais atrativa, né? Mas diante da inflação alta, a rentabilidade real de muitos produtos de renda fixa pode não ficar tão atrativa assim, não é mesmo? Bom, terceiro ponto importante aqui, o Clarida, o Richard Clarida, que é o vice-presidente, né, lá do Banco Central americano, também ficou agressivo, tá? Não só o Copom, que aqui no Brasil que ampliou o tom duro contra a inflação, esse senhor Richard aqui também, tá? Ele debandou pro lado daqueles colegas dele de Banco Central americano, os caras que são do comitê lá do Banco Central americano, ele debandou pro lado dos caras que projetam um aumento de juros já em 2023. E o início do chamado tapering, que é a redução das compras dos ativos financeiros que mensalmente injetam aqueles 120 bilhões de dólares na economia, que eu sempre falo. E ele já quer diminuir isso já no ano que vem. Aliás, esse vai ser um dos temas do meu curso Touro de Ouro 2, que está sendo produzido numa parceria da New Cursos, a Jovem Pan e eu. Apesar do emprego estar patinando, alguns dados financeiros e econômicos que saíram nessa semana corroboram a tese do senhor Richard Clarida e também do James Bullard, outro membro do Federal Reserve, que tem uma postura mais dura, que quer subir os juros mais rápido. Um deles foi o ISM, tá, dos serviços, o índice gerente de suprimentos lá nos Estados Unidos, do setor de serviços, que veio acima das expectativas, veio 64 em vez de 60, que eram os previstos, sinalizando, né, que o setor está aquecido. Bem como os PMIs, o ISM, se tiver acima de 50, está aquecendo, então lá está aquecendo, está aquecido. Quarto ponto do nosso sextouro é Brasília. Brasília pegou fogo, tá? Teve a nova Refis, o novo Refis, a PEC dos precatórios, o embate do Bolsonaro com o STF, a privatização dos Correios. Pô, é assunto que não acabou mais. Então a cena política essa semana mais prejudicou do que ajudou o mercado financeiro, tá? A turbulência ofuscou, né, uma ótima notícia de que o projeto que abre caminho para a privatização dos Correios passou na Câmara, vai Torinho, o texto vai para o Senado. O que ofuscou essa boa notícia foram os receios fiscais e políticos. O presidente Jair Bolsonaro retomou o embate com o Supremo Tribunal Federal, que cancelou a reunião entre os três poderes, né? Também se voltou a falar de um novo Refis, um programa que permite o parcelamento das dívidas tributárias de famílias e empresas e que pode agravar a situação das contas públicas. Também tivemos o susto de um Bolsa Família turbinado de R$400 que o presidente Jair Bolsonaro chegou a citar, mas foi negado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Também não agradou saber que o governo programou 53 bilhões de reais para pagar os precatórios, que são as dívidas judiciais da União, né? Eles querem pagar já em 2022. Para piorar, a conta deve chegar nos 90 bilhões. Para conseguir honrar os pagamentos, o governo programa uma PEC dos precatórios com parcelamento da dívida, o que assustou os investidores, porque parece um pouco com uma pedalada fiscal. Entretanto, houve um certo alívio com as informações de fontes lá do Ministério da Economia que revelaram que a PEC dos precatórios, fora do teto dos gastos, não vai progredir e que vão vetar tudo que não for combinado no novo Refis. O quinto ponto desse nosso sextouro de hoje é a Petrobras, que é um foguete! Como eu disse, né? Essa foi a melhor notícia da semana. A Petrobras trouxe alegria para o investidor da nossa querida B3 ao bater de longe o lucro do segundo trimestre e anunciar o pagamento de dividendos adiantados de mais de 31 bilhões de reais. R$2,42 por ação. Eles vão pagar antes mesmo do ano acabar. Não teve dúvida, a ação da Petrobras disparou quase 8% nessa quinta-feira, né? O sexto ponto que eu separei para o nosso sextouro, o último, mas não menos importante, é a Delta, a variação Delta do Covid-19 que voltou a acelerar. Parece que tem até uma outra variação aí, vamos tomar que não, meu Deus, né? Bom, a gente viu, né, os casos de Covid aumentando no mundo por conta dessa variante Delta. A China anunciou que vai testar todos os habitantes, por exemplo, da província de Wuhan, onde começou a contaminação, lembra? Lá em 2019, já depois que foram encontradas detectadas novas infecções por lá. Os Estados Unidos bateram recorde de contaminação em 6 meses. É triste, gente. Bom, e pra semana que vem a gente vai ter números importantes de inflação, vai ter atividade econômica aqui do Brasil saindo, vai ter dados como o IPCA, os dados do varejo, os dados do serviço de julho. E a temporada de balanços também vai continuar forte aqui no Brasil, com as varejistas, frigoríficos, os planos de saúde, empresas de ensino, todas reportando seu balanço do segundo trimestre. Vai sair aqui, ó, a Pivida do meu amigo
amigo Cândido Júnior, a vida como ela é. Cândido, dia 18, eu tô aí, 18 de setembro. Bom, nos Estados Unidos, o destaque fica para os dados da inflação ao consumidor e há uma bateria de falas dos dirigentes do Federal Reserve que podem comentar o payroll, tá? Os dados do emprego do cidadão urbano americano, que veio bem forte. Aliás, se você se interessa pelos indicadores econômicos, os dados econômicos que a gente fala aqui no Minuto, no Fechamento e no Agenda Econômica Touro de Ouro, né? Compre o meu curso Touro de Ouro. Acesse newcursos.com.br, use o voucher SESTOURO e compre por menos de R$75 o melhor curso de indicadores econômicos do Brasil. niucursos.com.br, tudo junto, e aproveite esse desconto. Gente, é isso aí, eu espero que vocês tenham tido uma semana próspera e eu desejo um lindo final de semana em família para todos vocês. Eu sou Pablo, boa noite, vai Torinho, vai Torinho! Economia no contexto certo. Setor!